Pai, Senhor, família, vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Hoje eu preciso fazer você andar na fé. Eu preciso fazer você ter paciência. Eu preciso fazer você confiar no Senhor, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Amém? Vamos meditar aqui em Gálatas, capítulo 3, no versículo 29 vai dizer assim: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Deus está falando aqui, através da vida de Paulo, que todos nós que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. E se somos descendentes de Abraão, também somos herdeiros, segundo a promessa de Deus. Então Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida. Então, por isso que eu preciso fazer você andar na fé. A promessa é o quê? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, mas também Deus tem uma promessa. Da mesma maneira que Abraão andou aqui na fé e Deus abençoou no tempo certo, assim também a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque na hora que ele fala aqui, se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, ele está dizendo assim: se sois de Cristo, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. No versículo 26 vai dizer assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mediante a fé em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, se tornou filho de Deus. Entenda isso. Aí ele vai dizer no versículo 27, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Na hora que ele fala revestistes, o significado de revestistes é cobristes. Em Isaías 61, versículo 10, vai dizer que Deus nos cobriu com as vestes da salvação, mediante o arrependimento e o batismo. Então, por isso que ele está falando no versículo 29, que se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Então, Abraão, ele andou na fé, sim ou não? Então, da mesma maneira que Abraão andou na fé, você vai ter que andar. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de multidão. Olha as estrelas, os céus. Olha a areia aí, o mar, não tem como contar, Abraão. Assim vai ser a sua descendência. Então, agora, vamos meditar aqui no capítulo 4, no versículo 1, que vai dizer assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. É forte isso aqui. Então, no versículo 29 do capítulo 3, ele vai dizer: se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, há um tempo de Deus nas nossas vidas, é isso que ele está dizendo. Entra aqui Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então entenda isso. Eu gosto muito da mexerica pocã, mas tem um tempo certo de colher ela. Então eu preciso fazer você andar na fé. Eu preciso fazer você andar na fé através dessa mensagem. Então Deus está usando a minha vida para passar isso para o irmão, para ensinar isso para o irmão. Você tem uma promessa. Você é herdeiro. Mas tem um tempo certo. Você precisa ter paciência. Tem um tempo certo. Então, tem um tempo certo. É igual Abraão. Abraão, quando Deus chamou, fez uma promessa.
Abraão teve que andar na fé, até essa promessa se cumprir. Ficou angustiado, às vezes ficou. É normal você ficar angustiado também. Mas vai se cumprir a promessa de Deus. Igual aqui no capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, ele está dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou menino, ou criança, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho uma filha. Minha filha tem 17 anos. Vai fazer 17 anos. Eu tenho um carro. Eu posso pegar a chave do meu carro e dar para minha filha dirigir, meu irmão e minha irmã? Não, por quê? Porque ela é de menor ainda. Ela é de menor ainda. Ela é de menor. Ela precisa ficar grande, assim, para ela poder dirigir. Ela precisa ter a idade certinha ali, 18 anos, e ela tira a habilitação, aí ela pode dirigir. Tirando isso, eu não posso deixar. Por quê? Porque ela é de menor. Ela é de menor. Então, assim é Deus nas nossas vidas. Ele não pode dar nada para um recém-nascido. Um recém-nascido é igual a Abraão. Ele não fez a promessa para Abraão. Abraão estava recém-nascido. Ele tinha que andar. Ele tinha 75 anos. Mas a partir da hora que Abraão começou a andar na fé, é onde que Deus vai começar a contar a idade dele. Então, Abraão, ele tinha 75. Quando ele completou 76, aos olhos de Deus ele tinha 1 ano. Quando ele completou 77, aos olhos de Deus, ele tinha 2 anos. Então, quanto tempo já faz que você aceitou Jesus? Quanto tempo faz que você se batizou, que você se tornou filho? Às vezes estou conversando com um irmão aqui, com uma irmã, que tem 1 ano de idade. Ou estou conversando com irmãos aqui que tem alguns meses, que Deus ainda está levando o colo ainda, não está nem andando ainda, só, assim, brincando por perto do Pai. Às vezes estou conversando com irmãos aqui que já tem 6 anos, mas é uma criança ainda na fé. É uma criança na fé. É uma criança na fé. Às vezes, 12 anos. Abraão, para receber a promessa, ele teve que esperar 15 anos. 15 anos. Então, Abraão, ele ficou andando ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aos olhos de Deus. 5 anos, era um menino. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Abraão ficou ali, angustiado. Essa promessa não se cumpre na minha vida não, Deus. Deus, o Senhor prometeu que eu ia ser pai de multidão. Eu não tenho filho ainda. Eu não tenho filho ainda. Até que Deus vai aparecer para Abraão. Ele vai falar assim para Abraão: Abraão, quando Abraão tinha 99 anos. Abraão, no tempo de um nascimento, assim, de uma vida, assim, Abraão, que a mulher gera, que a mulher tem a luz, assim, Abraão, eu voltarei aqui. Você está entendendo, Abraão? E você vai receber a promessa que eu fiz na sua vida. Você vai ser pai, Abraão. Sara riu. Deus vai falar assim: por que você está rindo, Sarai? Por que você está rindo, Sarai? Às vezes tem muitas pessoas rindo, pensando que não vai acontecer na sua vida a promessa de Deus. Mas eu vou falar assim: já está acontecendo. Tem aquela música lá que o povo gosta de cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não precisa mais cantá-la não. Sabe por quê? Porque Deus já entrou na sua casa. Deus já entrou na sua vida. Ele já está mexendo na estrutura. Amém. Amém. Então, essas pessoas que estavam rindo, não vão rir mais, porque a promessa vai se cumprir.
a promessa vai se cumprir na sua vida. A promessa vai se cumprir na sua vida. Então, a única coisa que você tem que fazer é crer. Olha, a única coisa que você tem que continuar fazendo é Mateus capítulo 6, no versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então continue buscando Deus, continue indo para a igreja, continue indo para a igreja, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus usou a vida de um profeta para falar comigo, do pastor Gilberto, pastor que é muito usado por Deus, Deus revelou para ele o meu passado, que tentaram me matar em 2001, tentaram me matar. Aí Deus, usando ele ali, ele falou assim, ó, eu te livrei, eu te dei um livramento, olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, para você pregar a minha palavra. Passou um filme assim na minha cabeça, quando ele estava falando comigo, e ele falou assim, olha, eu te dei livramento, estava você e o outro rapaz, e olha, para você saber que é o Senhor que fala contigo, você vai pregar a minha palavra. E eu falei assim, meu, como? Se eu não sei nem falar, como? Se eu sou usuário de droga, eu sou um rapaz que não tem jeito, Deus, como eu vou pregar a sua palavra? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, Deus me capacitando, estudando, buscando conhecer Deus. 6, 7, 8, 9 anos passou. 9 anos se passaram e a promessa de Deus se cumpriu conforme o homem de Deus falou, o pastor Gilberto, conforme que ele falou. E é bênção. E ainda tem coisas ainda na minha vida que Deus me prometeu que vai se cumprir ainda, Algumas já estão se cumprindo, mas ainda tem algumas coisas aí que tem que se cumprir ainda, conforme a promessa de Deus. E eu não temo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim em Jeremias capítulo 23, no versículo 29, se eu não me engano. Não é a minha palavra como fogo que despedaça, ou como um martelo que despedaça a rocha. Então eu confio no Senhor. Então eu preciso fazer você confiar também no Senhor. Preciso fazer você esperar no Senhor. Vamos ler aqui, ó, que o salmista Davi disse aqui, ó, no Salmo 37, no versículo 25, vai dizer assim: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Quem está falando isso é um homem que teve experiência com Deus. Olha, sempre pegue conselhos de pessoas, de homens ou de mulheres que tiveram experiência com Deus. Até estava assistindo um filme, esqueci o nome desse filme, que a mulher estava com problema no casamento. Sabe o que ela foi fazer? Foi pegar a experiência com uma serva de Deus, que teve experiência com Deus, e essa mulher vai na sabedoria e ela vai conseguir ali, ela vai conseguir fazer o seu casamento ter vida, ter paz. Por isso que eu falo, tome cuidado para você não pegar conselho com pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, porque eu já vi pessoas que tiveram problema ali no casamento, em vez de pegar conselho com pessoas que tiveram, pegaram conselho com pessoas que não tiveram e acabou com o casamento da pessoa.
Fez a pessoa largar do marido, arrumar um aventureiro aí que só queria só bagunçar e bagunçou geral. E acabou mais com a vida daquela pessoa. Então tome cuidado. Então pegue sempre conselhos com pessoas que tiveram experiência com Deus. Então eu aprendo muito aqui, ó, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Errou, mas ele vem ensinar que toda vez que a gente erra, dobre o nosso joelho, pedimos perdão para o nosso Deus Todo-Poderoso e bola para frente. Esquece o que aconteceu lá no passado. Vamos viver o presente. Então olha aqui, ele está dizendo, isso aqui é um conselho de Davi, para confortar o seu coração. E o meu coração, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Ó, no versículo 1 do capítulo 37 vai dizer assim, não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 3, confia no Senhor e faze o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te, descansa-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Tá pegando aí? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então aqui ele está falando, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu não sei o que você está passando, mas você já entregou o seu caminho ao Senhor? Então confia nele, confia nele. Não sei o que o irmão e a irmã está passando, mas creio que Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Uau, vamos meditar um pouco nessa passagem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. Quem levou Jesus para o deserto? A palavra não deixa bem claro que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Jesus, levou Jesus para o deserto. Então, eu creio que o que o irmão e a irmã está passando é Deus que está guiando. Ó, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Mas Deus prova. Deus prova. Então, ó, vamos meditar em outro texto. Em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1. Quem levou Ezequiel ao vale dos ossos secos? Foi a mão de Deus. Então aqui, ó, ele está falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então, o que o irmão e a irmã está passando, você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo. Você entregou o caminho, os seus caminhos para Ele, então confia nele. Porque a palavra de Deus não volta vazia, meu irmão. Olha, é igual para fortalecer o seu coração e o meu também. Ó, Deus te chamou. Igual eu falei assim, você é filho, você é da descendência de Abraão, você é da descendência de Abraão, você é herdeiro, mas você precisa andar na fé. Pedro, ele foi fazendo uma pesca e deu tudo errado. Deu tudo errado. Por isso que você precisa confiar na palavra do Senhor. Deu tudo errado na pesca de Pedro. Pedro não pegou nada. Pedro acho que fica pensando nas contas. Pedro ele fica pensando nos funcionários que tinha que pagar. Pedro fica pensando na sua casa. Eu não pesquei nada. Aí quando ele volta, Jesus Cristo ele pregando ali, e Jesus Cristo entra no barco de Pedro e usa o barco de Pedro ali para pregar. Depois Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, volta ao mar, que você vai fazer uma grande pesca agora.
E Pedro vai falar assim: ó Senhor, passei a noite inteira pescando. Eu conheço esse mar. Hoje não está o tempo assim para pescar. Mas Pedro vai falar assim: através da tua palavra, eu vou pescar. Sabe o que Deus está falando aqui? Ó, para de ficar correndo atrás de homens. Assim, para ficar falando com você: ah, Deus está fazendo isso. Você tem que crer na palavra de Deus. Pode passar céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Eu confio na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Sabe, creio sim em profetas, tenho amigos profetas, usados por Deus, mas eu falo assim, ó, se eles não falarem nada para mim, por quê? Porque eu confio na palavra de Deus aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, que ele prometeu na vida daqueles que obedecem. Por isso que ele está falando no versículo 3 aqui, ó, de Salmos 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, aqueles que confiam no Senhor e praticam aqui as escrituras, fazendo bem, ele deixa bem claro que o Senhor vai cuidar de tudo. Aí ele vai dizer assim, ó, deleita, descansa no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, descansa no Senhor, igual eu faço, eu descanso no Senhor. Eu confio naquele que me chamou. Então, descansa no Senhor. Eu preciso fazer você andar na fé. Então, ó, para de ficar falando isso que eu vou ler aqui agora. Para de ficar falando isso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Nunca mais. Isaías 40, no versículo 27, vai dizer assim: porque diz, ó Jacó, e porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passará despercebido ao meu Deus. Então nunca fale isso. Deus parece que não está comigo, parece que Deus não está vendo essa situação. Deus está vendo sim, meu irmão e minha irmã. Olha aqui no versículo 28. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força aos cansados, e multiplica a forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão a força, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então aqui, ó, na hora que ele fala no versículo 30, ele vai dizer assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Ele até está falando da parábola do semeador aqui. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. E o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, e outra caiu em espinho. Então esses daqui são aqueles que eles não tiveram paciência. Então por isso que ele vai falar: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas ele fala assim: mas aquele que caiu na boa terra, né, esse deu muito fruto. 100, 60, 30, mas ó, esse daqui, ó, no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então aqui, ó, ele está citando aqui a águia. Então você precisa ter o quê? A visão de uma águia. Você precisa ter a visão de uma águia.
Então você precisa esperar no Senhor. Você precisa ter a visão de uma águia, entenda isso. Você precisa ter a visão de uma águia. Vou contar até uma história que me contaram de um homem que foi caçar e acabou pegando um filhote de uma águia e levou com ele. E ele criou esta águia junto com galinhas. E esta águia, ela passou alguns anos e ela praticamente teve o mesmo comportamento de uma galinha. E foi um visitante na casa desse rapaz e ele viu essa águia junto com as galinhas e ele falou, uma águia junto com as galinhas? E o dono dessa águia falou, não é águia, é uma galinha. Aí ele falou assim, não, é uma águia, não pode ser uma galinha. Águia é águia, galinha é galinha. Mas o dono vai falar assim, o comportamento dela é igualzinho de galinha. Dessa águia é igualzinho de uma galinha. Igualzinho de uma galinha. Aí esse visitante, ele vai falar assim, não, eu vou mostrar para você que não, a águia é águia. Ele pegou essa águia assim, colocou no braço e deu uma ordem. Águia, você nasceu para voar, você não é da terra, você nasceu para viver nos ares. E você não é uma galinha, voa! Essa águia, no braço desse rapaz, viu as galinhas, pulou para ficar ciscando ali igual uma galinha. O outro rapaz, o dono dessa águia, que virou uma galinha, falou, eu falei para você que o pensamento dessa águia agora é um pensamento de uma galinha. Ele falou assim, não, mas eu vou provar para você que é uma águia e ela vai voar. Ela não nasceu para ficar na terra, ela nasceu para voar. Ela é os céus. No outro dia eles levantam cedo, esse rapaz sobe em cima da casa com a águia, fala assim, águia, você não é uma galinha, você é uma águia, você nasceu para voar, voa! E essa águia vai ver as galinhas ali ciscando, vai descer, fica ali. Mais uma vez o dono dessa águia, ele vai rir. Eu falei para você que essa galinha não é águia. Aí o rapaz falou assim, ó, só mais uma chance. Amanhã eu vou mostrar para você, vou provar para você que esta galinha não é galinha, é uma águia. E a águia nasceu para voar. No outro dia os dois levantam cedo, eles sobem num monte alto, uma montanha alta, e pega essa águia. Aí fala assim, águia, você tá vendo? Pôr do sol, olha que bonito, águia. Águia, você não é galinha, você nasceu para conquistar os céus. Você não nasceu na terra, você não é da terra, águia. Voa, águia! A águia ficou com medo assim, nada. Não voou. Mas ela não estava mais vendo as galinhas. Aí esse rapaz sábio falou, águia, você precisa perder o medo e eu vou te ajudar. Você nasceu para voar. Fez assim, baixou a mão, a águia caiu daquela montanha e começou a se bater, até que ela pegou o voo. E ela começa a voar, fala, eu sou uma águia. E ela voou e nunca mais voltou. Então eu preciso fazer você voar também. Preciso fazer você andar na fé, confiar em Deus. Confiar em Deus, porque ele vai falar assim no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão a força, subirão como asas, como águias, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então perceba uma coisa, igual eu coloquei a galinha. Águia anda com galinha, meu irmão, minha irmã? Não. A águia, ela anda sozinha, ela tem um dono só. A águia, ela não anda com pardal, você pegou isso? A visão da águia é outra, sabe? Então a águia tem que ter uma visão, sabe, de águia. Não pode águia andar com pardal. Já viu a águia andando com pardal? Não, pessoas que não têm o mesmo pensamento, ou andando com galinha, não. Você precisa andar com águia, sabe? Você tem que ter a visão de águia. Você precisa ter a visão de águia. Olha, eu vou ler aqui, ó, Deuteronômio. Prometo que eu já estou finalizando, mas eu preciso fazer você andar na fé. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Vai dizer assim: como a águia despedaça sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e as leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranhos. Então entenda isso aqui, ó. Na hora que ele fala assim, ó, no versículo 11: como a águia despedaça sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Ele está dizendo assim, a águia, quando ela faz o seu ninho, ela vai fazer o seu ninho ali com cravos, gravetos, vamos dizer assim, e com espinho. Primeiro ela faz ali os gravetos com espinho, até para predadores não pegar assim o seu filhote. Então ali vai fazer com gravetos e com espinhos, e depois vai forrar, a águia forra com folhas e com palhas, para ficar macio ali para os seus filhotes. Mas depois a águia, observando que os seus filhotes eles já podem voar, aí o que ela vai fazer? Ela vai tirar as folhas, vai tirar as palhas e vai deixar um ninho desconfortável ali com os espinhos. Para quê? Para esse filhote querer mais ficar ali, sabe? Para esse filhote voar. Aí a águia faz isso. Agora entenda, ele vai falar assim, ó, como, no versículo 11, como a águia despedaça a sua ninhada, move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então na hora que ele fala assim, ó, move-se sobre os seus filhotes. Então a ave vai lá, tira essas folhas, essas palhas, para ficar um ambiente ali, um ninho desconfortável. Aí ela faz um voo para mostrar para os filhotes como é que faz ali. Aí ela volta de novo no ninho e depois faz o outro voo ali. Os filhotes ficam observando a mãe voando. Depois ela volta. Aí pega assim os seus filhotes, põe nas asas. Vamos passear, meu filho. Vamos passear. Aí a mãe, bacana, quero voar junto com a mamãe. E vai. Aí essa águia, ela passa por cima das nuvens. E esses filhotes estão vendo ali o sol, aquela paisagem por cima das nuvens ali. Fala, meu, que lindo isso. Essa mãe, de repente, faz assim, ó, o filhote cai. Mãe, que brincadeira é essa, mãe? E vai caindo, mãe. Aí a mãe, vendo que o filhote não voou, aí ela faz assim, ó, o filhote lá cai, mãe, e pega novamente o filhote, vamos. Mãe, eu não gostei dessa brincadeira, não.
mas eu preciso fazer você aprender a voar, perder o medo, porque você nasceu para voar. Você nasceu para voar e de repente, mãe, até que esse filhote, mãe, mãe, eu tô voando também. Quer que eu te pegue, filho? Não, mãe, eu já aprendi a voar. Então, ó, às vezes Deus vai tirar, sabe, na sua vida as folhas, as palhas, e vai deixar o graveto ali para você andar, para você não ficar assim parado. É igual o povo lá do Egito, quando Deus tirou eles lá do Egito. O que Deus precisou fazer? Colocar Faraó ali para perseguir eles. Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir eles, senão eles iriam ficar parados. Então, às vezes, Deus vai começar a colocar uns espinhos assim para você se mover, para você chegar no propósito de Deus, chegar no propósito de Deus. É igual assim, ó. Olha como Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Você vê que a primeira tempestade com os discípulos, Jesus estava no barco, mostrando ali, ó, eu estou com vocês. Mas na segunda, Jesus já queria fazer eles andarem na fé, como águia, voando. Aí Jesus já vai falar, não, eu não vou com vocês. O senhor não vai, Jesus? O senhor lembra da outra tempestade que teve? Ó, se o senhor não estivesse no barco, não, agora vocês vão. Agora vocês vão. Entra dentro do barco. E eles vão entrar dentro do barco. Jesus liberou uma palavra, ó, vocês vão passar para o outro lado. Por isso que você tem que crer na palavra de Deus. Precisa ninguém ficar tocando em você, falando que você não vai acontecer isso, mas você precisa crer. Você precisa crer na palavra de Deus, ter fé na palavra de Deus. E eles vão. Jesus falou que eles iriam passar para o outro lado. Mas quando vem a tempestade ali, você vê que eles começaram a gritar. Começaram a gritar. Jesus vai dizer assim, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Os outros ficaram quietos, reconheceram ali. Mas somente Pedro vai dizer assim, se é o Senhor mesmo, faça-me que ande por cima das águas também. E Jesus vai falar, vem Pedro. Aí Pedro vai. Né? Às vezes as pessoas distorcem esse texto para falar, você precisa andar na fé, você precisa andar na fé. Mas você não pode sair do barco, porque o barco representa a igreja. O barco representa a igreja. Por isso que Pedro, ele se afundou. Por quê? Porque ele desobedeceu, era para ele ter ficado dentro do barco. E outro, ele não reconheceu a voz de Cristo. Os outros reconheceram. Os outros reconheceram ali a voz de Cristo. Agora, Pedro não, você vê que os outros ficaram dentro do barco. Não, Jesus Cristo falou, não temas, tenha bom ânimo, sou eu, vamos passar para o outro lado. Mas Pedro não, se é o Senhor, faça que eu ande também por cima das águas. Vem Pedro. Por isso que Pedro se afundou e Jesus Cristo vai pegar ele novamente, que ele vai clamar, Senhor, Senhor. Jesus Cristo pega ele pela mão e fala assim, por que duvidaste? Só você ler lá Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que você vai ver que Jesus Cristo vai falar, por que duvidaste, Pedro? Eu não tinha falado para você, não temas? Sou eu, tenha bom ânimo. Você não reconheceu a minha voz, Pedro? Você não reconheceu a minha voz, Pedro? Perdão, Jesus. Perdão, está perdoado, Pedro. Vamos entrar novamente dentro do barco. E eles passam para o outro lado. Então, eu preciso fazer você andar na fé. Então, você é uma águia. Você nasceu para voar. Você nasceu para voar. Mas às vezes, você é um filhote ainda de águia. Deus está alimentando você. Você é um recém-nascido. Deus está te carregando. Mas no tempo certo, assim, ó, Deus vai fazer você voar. Ou você já está até voando, você já não é um recém-nascido. Mas o que você precisa fazer é confiar em Deus. Por isso, ó, que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, porque você tem que se espelhar nos nossos heróis da fé. Abraão. Abraão vai ser abençoado, sim, mas não vai perder a sua salvação. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, você precisa ficar firme na casa de Deus. Você precisa ficar firme na casa de Deus.
Eu vou comprar assim a salvação como uma escola. Se você falta na escola, você aprende alguma coisa? Não. Você aprendeu alguma coisa? Não, por quê? Porque você perdeu os ensinamentos. Então, assim é na casa de Deus. No dia de aula, você tem que ir. Você tem que ir para adorar. Então, não pode perder a adoração. Então, tem que chegar. Primeiro, vamos apresentar a adoração para Deus. Vamos adorar. Agradecer. E agradecendo é quando a gente abre a boca ali, começa a adorar. Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, grande, adorando, agradecendo ao único que é digno de receber. Então nós vamos adorar, agradecer pelo sacrifício que Deus fez nas nossas vidas, né? E depois pegar os ensinamentos de Deus e colocar em prática, porque não é somente ouvir, é colocar em prática. Essa é a diferença. É ser luz no meio dessa escuridão que é esse mundo aí. Amém? Então pega essa palavra. Você nasceu para ser um vencedor. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa, mas você precisa andar na fé. Andar na fé. Você vai ficar angustiado, às vezes, igual Abraão, vai. Mas crê nas palavras do Senhor. Confia no Senhor. Igual aqui, finalizar em Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, descansa também no Senhor, e Ele te concederás o desejo do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém? Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Para a minha vida e para a sua vida. Amém? Receba aí o meu abraço. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. E confia no Senhor. Você é uma águia.